Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 81 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 81. A intercessão de Moisés. Leituras do dia: Deuteronômio 9, 10, João 12. Salmo 7. Leitura de Deuteronômio 9. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais poderosas do que tu, cidades grandes e fortificadas até aos céus. Um povo grande e alto, os filhos dos Anaquins, que tu conheceste e de quem ouviste dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor, teu Deus, é o que passa adiante de ti, como fogo consumidor. Ele os destruirá e ele os abaterá diante de ti, e os lançarás fora, e os farás perecer depressa, como o Senhor te disse. Não fales no teu coração depois que o Senhor, teu Deus, os tiver lançado fora de diante de ti, dizendo: por causa da minha justiça, me introduziu o Senhor a possuir esta terra. Não, mas por causa da impiedade destas nações, o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, porque és povo de dura cerviz. Lembra-te, não te esqueças de que provocastes a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes da terra do Egito até que chegaste a este lugar, rebelde fostes contra o Senhor. Também em Horebe provocastes a ira o Senhor, e o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto se indignara contra vós, para vos destruir. Porém, ainda me ouviu o Senhor esta vez. Também contra Arão o Senhor muito se indignou para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, o vosso pecado que havíeis feito, o bezerro, tomei e o queimei no fogo, e o esmiucei, moendo-o bem, até que se reduzira a pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Tabera e em Massá e em Quibote-Ratá-Avá provocastes o Senhor a ira. Quando o Senhor vos enviou de Cádiz-Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei, então vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, e não o crestes, nem destes ouvidos à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Assim, prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei, pois, ao Senhor e disse: Senhor Jeová, não destruas o teu povo, a tua herança que libertaste com tua grandeza e que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para seu pecado.
para que na terra donde nos tiraste, não digam, porque o Senhor não podia introduzi-los na terra que lhes prometera, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto? Eles são, porém, o teu povo e a tua herança, que tiraste com tua grande força e com teu braço estendido. Leitura de Deuteronômio 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze também uma arca de madeira. E escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. Fiz, pois, uma arca de madeira de acácia, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que vos falara, no dia da assembleia no monte, do meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã a Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram a Gudgoda, e de Gudgoda a Jotbatá, terra de ribeiros de águas. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe falou o Senhor teu Deus. Eu estive no monte como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu ainda esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Disse-me, porém, o Senhor: levanta-te, vai andando adiante do povo, para que entre e possua a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós, a sua descendência depois deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te apedarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te fez numeroso como as estrelas dos céus. Leitura de João 12. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara. Fizeram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um vaso de unguento de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do aroma do unguento. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixa-a, para o dia da minha morte o guardou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes.
E grande multidão de judeus soube que ele estava ali, e foram, não somente por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara. Então os principais sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, porque por causa dele, muitos dos judeus os deixavam e criam em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa, ouvindo que Jesus vinha para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro e clamava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Achou Jesus um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Os seus discípulos, porém, a princípio, não entenderam isto, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que estas coisas estavam escritas a seu respeito e de que lhas fizeram. A multidão que estava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara dentre os mortos, dava testemunho. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vedes como nada aproveitais? Eis que o mundo vai após ele. Ora, havia entre os que tinham subido para adorar na festa alguns gregos. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz: Já o tenho glorificado, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, e a ouvira, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Tornou Jesus a dizer: Não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que modo havia de morrer. A multidão respondeu: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não os apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Depois de ter dito isto, retirou-se e escondeu-se deles. Embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque ainda outra vez disse Isaías: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e sejam curados. Isto disse Isaías quando viu a sua glória e falou a seu respeito. Contudo, até dos próprios principais, muitos creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou: Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar,
Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, falo-as como o Pai me tem dito. Leitura do Salmo 7. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Livra-me de todos os que me perseguem e salva-me. Para que não suceda que, como leão, me despedace, arrastando-me sem que haja quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei aquele que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te por mim, pois ordenaste o juízo. Reúna-se ao redor de ti a congregação dos povos, e acima dela, no alto, assenta-te. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a minha sinceridade. Cessem, pois, os males dos ímpios, mas confirma o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo e um Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e feita a pontaria. Já preparou armas mortíferas, e as suas setas faze-as inflamadas. Eis que o ímpio está grávido de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre uma cova e faz-na profunda, e cai na cova que fez. A sua maldade recairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o seu crânio. Eu, segundo a sua justiça, darei graças ao Senhor, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Pontos principais. Deuteronômio 9:10. Moisés relembra a intercessão no Horebe, quando Israel pecou com um bezerro de ouro. Destaca que a conquista da terra não se deve à justiça de Israel, mas à impiedade das nações e à fidelidade de Deus à aliança com os pais. Moisés relata sua intercessão de 40 dias e noites, orando pela vida do povo e por Arão. Deus ouve sua oração e não os destrói. Moisés quebra as tábuas, destrói o bezerro e intercede novamente. No capítulo 10, Deus ordena novas tábuas e Moisés sobe novamente ao monte. A aliança é renovada. Moisés exorta Israel a temer, amar e servir a Deus, a circuncidar o coração e a cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. João 12. A unção em Betânia por Maria, que unge os pés de Jesus com nardo puro. Judas critica o desperdício, mas Jesus defende o gesto de amor. A entrada triunfal em Jerusalém com a multidão clamando Hosana. Alguns gregos querem ver Jesus e ele anuncia que a hora da sua glorificação chegou. Ele fala sobre o grão de trigo que morre para dar fruto, sobre odiar a própria vida para preservá-la e sobre sua alma perturbada. Uma voz do céu confirma: já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Jesus declara que quando for levantado na cruz, atrairá todos a si. Conclui com um clamor para que creiam na luz. Salmo 7. Salmo de Davi, provavelmente escrito quando era perseguido por Saul. Davi clama a Deus por livramento e afirma sua inocência. Confia no juízo justo de Deus, que sonda a mente e o coração. Descreve a autodestruição do ímpio, concebe a maldade e cai na cova que abriu. Termina com louvor. Eu, segundo a sua justiça, darei graças ao Senhor e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo.
E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.